Galerinha, é o seguinte, como eu adiantei ontem para vocês, e ontem a gente falou um pouquinho sobre Teorema de Noether, e vocês viram que o formalismo lagrangiano da mecânica clássica, ele nos permite fazer contas muito rápidas, contas aparentemente complexas, porque ele não envolve... ele trata em pé de igualdade todas as coordenadas, né? Por isso que a gente chama de coordenadas generalizadas. Então, a gente não precisa ficar levando em consideração a variação no tempo de coordenadas, por exemplo, polares, né? Aquelas derivadas temporais, enfim. As coisas saem muito mais facilmente. Só que, através do formalismo de Lagrange, os caras começaram a estudando aquilo. Ontem a gente conseguiu ir um pouquinho mais a fundo, né? E ali debulhando aquelas contas, a gente consegue definir uma outra função chamada hamiltoniana, ou hamiltoniana, né? Então, pouco importa. Mas essa função hamiltoniana, ela é legal que quando a gente considera um sistema de coordenadas fixas, ou naturais, dependendo do livro que você está usando, vai depender da nomenclatura, isso quer dizer que as coordenadas elas não mudam com o tempo, né? O sistema de coordenadas que você está usando, ele permanece fixo. Quando isso acontece, a gente pode tratar essa hamiltoniana como sendo a energia total do sistema. Lembrando que a energia total vai ser cinética, mas a potencial, não é isso? E essa hamiltoniana, galera, ela vai dar origem ao novo formalismo da mecânica clássica. Esse formalismo da mecânica clássica é o terceiro formalismo, né? Vocês têm lá o formalismo da mecânica newtoniana, foi o que a gente estudou, é mais falado, né? Porque ele dá para ser usado sem equações diferenciais, então dá para você levar, por exemplo, para o ensino médio, o formalismo de Newton, não sem problema algum, com aproximações, né, bem feitas. Aí tem o formalismo lagrangiano, que é o das equações de Lagrange e tal. O formalismo lagrangiano, a gente vamos fazer um resumo rápido aqui, mas já adiantando, você precisa resolver uma equação de segunda ordem para a função de Lagrange. Você tem que pegar, eu vou mostrar jazinho. E com as equações de Hamilton, ou a mecânica hamiltoniana, ela tem como base central essa função hamiltoniana, que ela tem, inclusive, um aspecto físico, um apelo físico muito forte. Porque quando você pensa assim, lagrangiana, tá, mas o que é lagrangiana? Lagrangiana é energia cinética menos energia potencial. Tá, mas o que é isso, fisicamente falando? O que significa subtrair a cinética menos energia potencial? Isso, né, a gente perde um pouco do feeling físico que está por trás dessa historinha. Agora, quando a gente pensa na hamiltoniana, e toda a mecânica hamiltoniana ela é baseada nessa função hamiltoniana, fica mais divertido, porque a hamiltoniana é a energia total do sistema. Então, quando você trata, olhando para esse ponto de vista, você tem mais insights físicos do que está acontecendo. Não é à toa, galera, que esse formalismo hamiltoniano, ele é usado na mecânica quântica, ele é usado em teoria quântica de campos. Então, ele é um formalismo muito útil para lidar com alguns tipos de sistemas, porque ele tem apelos físicos. Inclusive, por que a mecânica quântica ela faz isso? Porque vocês sabem que toda mecânica, seja qualquer teoria física de fronteira, né, que você está olhando para uma fronteira diferente da que você tem aqui. Por exemplo, a mecânica clássica tem suas fronteiras, né, de validade, inclusive. E a mecânica quântica tem outras fronteiras de validade. Só que elas têm que se comunicar. Quando você toma um limite de uma teoria com a outra, elas têm que interceptar uma com a outra. Existe uma correspondência entre as duas no limite. Nas fronteiras ali entre o limite clássico e o limite quântico, as equações têm que ter validades, elas têm que ter uma continuidade ali. Né? Não pode ser uma teoria que explica só uma coisa e explica só outra. Não, lá no meio do caminho tem que ter uma continuidade. Nas bordas, né, digamos assim. E quando você escreve mecânica quântica nesse formalismo hamiltoniano,
você consegue tomar o limite clássico e voltar para as equações de Hamilton. E isso é muito bom, por isso que a mecânica quântica é toda feita em cima das equações de Hamilton, porque elas trazem todo esse corpo, né, físico. Mas vamos lá, vamos descobrir o que eu estou querendo dizer com isso. Alguns livros, galera, de mecânica clássica tratam desse assunto lá no fim do livro, tá? Eu resolvi trazer ele aqui para agora, porque para mim faz mais sentido, já que a gente está falando de Lagrange. O livro de vocês, do Mary, ele faz isso também. Só que ele meio que joga as coisas, né? Aqui eu vou fazer um pouquinho com mais calma, porque não é tão simples, não é tão trivial, né? Então, tá. Então, só para a gente poder ter uma ideia do que está acontecendo, eu vou fazer um paralelo rápido entre as duas coisas. Primeiro, galera, o que é esse tal de formalismo de Lagrange? Depois eu vou fazer um paralelo com o formalismo de Hamilton. Então, formalismo de... Mas, escreve direito. Então, tá. O que é esse formalismo de Lagrange? Ele é todo baseado numa função chamada lagrangiana, que é uma função de n coordenadas generalizadas, né? Se você tem ali um sistema de n graus de liberdade, um sistema holonômico, ele vai ter n graus de liberdade, então tem n coordenadas generalizadas. X, Y, Z, R, θ, φ, enfim. Tem lá as suas derivadas temporais, né, que são as velocidades generalizadas, que são os Q ponto. E podendo ter também o tempo como uma das suas variáveis. Então, o formalismo de Lagrange, galera, resumidamente falando, ele é todo baseado numa função que a gente chama de lagrangiana, de tal maneira que essa função lagrangiana... cacete. Ela vai ser função de quem? Ela vai ser função das coordenadas generalizadas, vai ser função das velocidades generalizadas e, em alguns casos, do tempo também. Aqui a gente não lidou com isso, né? A gente lidou em funções que não dependem do tempo. E tudo isso representa para a gente a subtração entre a energia cinética e a energia potencial. Muito bem. E aí, o que acontece? Quando você trata o sistema, galera, olhando para as coordenadas do sistema, Q1, Q2, Q3, e você determina ali uma trajetória que determina, né, um gráfico de Y por X, ali você pode ter coordenadas retangulares X, Y, Z, você tem um gráfico da trajetória do sistema, da partícula, ou dos N, das várias partículas que podem ter lá. Quando você tem esse tipo de coisa, a gente tem um espaço formado pelas variáveis Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, até a última, que vai ser o nosso Qn. Esse espaço assim formulado, que é o espaço das coordenadas, ele tem um nome, tá, galera? Ele é chamado espaço olha lá, eu fazendo cursivo. É o espaço
Apareceu uma mensagem aqui, eu fico preocupado se eu não cair. Cair não. Tá rolando. Ele é o espaço das configurações. E aí, um ponto nesse espaço, galera, pensa, por exemplo, em coordenadas retangulares, x, y, z. Um ponto no espaço x, y, z, ele determina a configuração da partícula. Determina onde ela se encontra, uma configuração dela. Tudo bem? Agora, pensa, esse espaço aí, ele tem n dimensões, né? Porque eu tenho Q1, Q2, Q3 até n. No caso das coordenadas retangulares, nós temos 3 dimensões. Mas, extrapole isso aí. Imagina que eu tenho n graus de liberdade, então eu tenho n dimensões. Agora você imagina um espaço formado pelo seguinte. Além das variáveis das coordenadas Q, aí eu tenho Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, até a última, Qn. Mas, além disso, eu tenho também as velocidades. Então, eu tenho Q1 ponto, Q2 ponto, até a última, Qn ponto. Um espaço assim formado, galera, é o espaço do eixo Y pelo eixo X também. Só que o eixo Y, ele vai ser as velocidades generalizadas, e o eixo X, ele vai ser as posições, né? E aí um ponto nesse espaço, por exemplo, vamos pensar em uma coisa simples, depois eu apago aqui, tá? Então imagina uma coisa simples, imagina que eu tenho aqui, ó, um gráfico da velocidade, ou seja, do x ponto pelo x, né? Isso em uma dimensão apenas. Aí eu tenho duas dimensões, por quê? Porque eu tenho o espaço do x e o espaço do x ponto. Um ponto nesse gráfico, ele está me dando duas informações importantes. Ele está me dando, além da posição, ele está me dando a velocidade que o objeto tem naquela posição. Então, isso configura para a gente mais do que uma configuração. Isso dá para a gente, galera, um estado. Beleza? Isso é um estado. Então, o estado de uma partícula clássica, de uma partícula mecânica, ela vai ter como estado sendo determinado a sua posição, a sua velocidade e, claramente, a sua aceleração também. Né? Basta você pegar o x ponto e derivar mais uma vez. Tudo bem? É mais ou menos parecido com o que vocês têm lá na termodinâmica. A termodinâmica, lembra que vocês não têm um gráfico da pressão pelo volume? Um ponto nesse gráfico, ele representa para você o estado do gás. Naquele ponto, nós temos um estado, uma pressão P e um volume V. E, obviamente, uma temperatura T. Não aparece aí. Assim como aqui nesse estado, é um estado mecânico de uma partícula. Eu tenho ali, que caracteriza o estado, a posição e a velocidade. E, automaticamente, eu tenho aceleração também através das equações. Então, esse espaço, assim formado com as velocidades nos eixos Y e as coordenadas nos outros eixos, esse espaço, galera, ele é chamado espaço dos estados. Bom? Porque cada ponto corresponde a um estado. Espaço dos estados. Percebam que o primeiro, ele tem uma dimensão n, então botar assim, ó, n dimensional,
E o segundo, ele tem uma dimensão dobrada. Porque ele tem que dar conta, além da dimensão das coordenadas, tem que dar conta das dimensões das velocidades. Então, n para cada um, logo 2D. 2n, né? D. Tá. E qual é o grande esquema disso? Eu vou escrever aqui, porque isso é importante. Ó. Esse espaço dos estados, galera, percebam, ele é importante para a gente. O espaço dos estados eles especificam um conjunto de condições iniciais de condições iniciais que determinam uma solução única para aquelas equações de Lagrange, que determinam, então, uma solução única para as equações para as n equações, porque são n, né? N equações O que isso quer dizer? Que quando você pega o espaço dos estados, igual esse aqui que está aqui em cima, do x ponto do x, quando você resolve as equações de Lagrange, você tem, não sei se vocês lembram, mas quando você resolve isso, você tem o x ponto em função do x. Então, você consegue traçar aqui, ó, uma trajetória nesse gráfico. E essa trajetória nesse gráfico, galera, claramente não é a trajetória real da partícula, não é o que ela faz, porque esse espaço não é o espaço das configurações. Esse espaço é o espaço dos estados. Então, essa trajetória no espaço dos estados, ela representa uma solução para a equação de Lagrange para aquelas coordenadas que ali estão. Assim como quando você pega um diagrama de fase lá na termodinâmica, né, você tem aqui esses diagramas de fase que vocês conhecem, lá na termodinâmica, eles representam a evolução do estado termodinâmico através das variáveis P, V e T, que é pressão, volume e temperatura. E aí são soluções daquelas equações lá na termodinâmica. Aqui não, aqui a gente está pegando espaço de estados, onde a solução das equações de Lagrange
representam trajetórias nesse espaço de configurações. Isso é muito importante, ficar legal na cabeça de vocês, porque o Hamilton, ele vai lidar com outro tipo de espaço, tá? Então, vamos colocar aqui a equação de Lagrange. A gente sabe que a equação de Lagrange, ela diz o seguinte, a derivada dl dqi tem que ser igual a uma derivada total temporal. Opa. De dl dqi, ponto. Beleza? Onde, galera, esse i corresponde justamente aos nossos graus de liberdade, né? Pode ser 1, 2, 3, até o n. Por isso que a gente fala que são n equações de Lagrange, porque para cada coordenada generalizada tem uma equação, como são n coordenadas, então tem n equações. E aí daqui, a gente tira uma coisa importante. A gente tira que o momento, olha só, o momento generalizado quem é o momento generalizado? É exatamente esse termo aqui, ó. Não é isso? Então, o momento generalizado PI, ele corresponde a DL, DT, Q ponto. Certinho? E, de novo, esse I corresponde a 1, 2, 3, né? Percebam que isso aqui, galera, é chamado de momento generalizado. Por quê? Porque não necessariamente isso aqui é um momento linear, não necessariamente isso aqui é um momento angular. Isso é um momento generalizado. Dependendo das coordenadas que você está usando, pode dar um momento linear, pode dar um momento angular, ou pode dar qualquer outro tipo de momento, né? Dependendo do que você está fazendo lá. Então, se você olhar para essa equação, você pode escrever que, primeiro, se você voltar na equação de cima, né? Você pode. Primeiro, eu quero botar o nome desse negócio aqui, ó. Que a gente vai falar muito disso daqui para frente. No novo formalismo que nós vamos usar, esse momento, galera, ele vai ter outros nomes. Nós vamos chamar isso aqui ou de momento canônico, ou de momento canônico, ou de momento conjugado. Momento conjugado a variável Q. Tá bom? Às vezes você vai até encontrar tudo junto, momento canônico conjugado. Tá bom? E pela equação de Lagrange, se você
né, olhar para a equação de Lagrange. Por isso que eu não gosto de fazer o quadro todo, que fica muito espaço vazio. Mas pela equação de Lagrange, você vai escrever que o dl dqi corresponde, então, à derivada total do momento. Ou seja, a derivada total do momento é o pi, ponto. Tá bom? Essa informação aqui, ela também é importante para o nosso sistema. Muito bem. Então, isso que a gente fez aqui agora, ele é nada mais, nada menos, galera, do que uma espécie de uma revisão, né, do que a gente trabalhou nos últimos dias aí. Só arrumar aqui, fica mais bonitinho. Tá, aí você fala, professor, e aí? E aí, cara, que agora a gente vai passar por um formalismo novo. Esse formalismo novo, ele vai ter o nome de formalismo de Hamilton. E ele tem algumas características. Vamos lá, com calma. Então, formalismo de... Que diabo, hein? Então tá. O que é o formalismo de Hamilton, galera? O formalismo de Hamilton, ele é calcado na hamiltoniana, como eu já disse para vocês. Isso. E essa hamiltoniana, nós vamos chamar de H. Ela, galera, vai ser aquela historinha que a gente definiu ontem, beleza? Então, eu vou botar aqui, ó. É o somatório, né? Eu defini isso aqui ontem. De I até N, ou seja, das coordenadas generalizadas, do DL de Q ponto I menos a lagrangiana. Opa, tem um Q ponto aí, né? Que não é o Q ponto. Aqui é o Q ponto, sim. Então, aqui é o Q ponto I. Aí tem um produto com Q ponto I. Menos o L. E esse somatório aí, a gente viu na aula passada que ele corresponde a 2 vezes a energia cinética. Não foi? A gente viu isso na aula passada. Substituindo aquela informação que a gente teve agora, esse carinha aqui, ele corresponde ao nosso momento conjugado, ao momento canônico, não é isso? Vou chamar de PI. Então, reescrevendo, a gente faz assim. A função hamiltoniana vai ser o somatório de I até N de PI vezes QI ponto menos a lagrangiana. E aí vocês percebam agora que existe uma dependência da newtoniana do P e do Q ponto. Do P e do Q ponto. Só que eu posso escrever todos os meus momentos em relação ao Q ponto. E aí a grande sacada dessa equação de Hamilton é que eu vou agora construir
um novo espaço, assim como lá em cima a gente tinha o espaço das configurações e o espaço dos estados, aqui eu vou ter uma coisa do tipo Q1, Q2, até um Q1. E ao invés das velocidades generalizadas, meu povo, agora nós vamos ter os momentos generalizados. Então, eu vou ter aqui, ó, o P1, o P2, um P3, um P4, um P5, até um Pn. E o espaço assim concebido, ele tem o nome de espaço de fase. Tá bom? Por que que isso é importante? Porque da mesma forma que as equações de Lagrange geram trajetórias no espaço dos estados, aqui, galera, as equações de Hamilton geram trajetórias no espaço de fase. Aí você fala, professor, qual é a diferença? Cara, aparentemente agora, nenhuma. Mas como nós estamos definindo o nosso PI, olha só, o nosso PI ele é definido da seguinte maneira, está aqui em cima, ó, em azulzinho. Ele é definido como sendo um DL dq ponto. Então, aparentemente, esse PI ele é independente do QI ponto. Ou ele é independente do QI. Sacou? Porque quando você... Deixa eu voltar aqui, ó. Quando você faz um espaço dos estados, o QI e o QI, o Q1 e o Q1 ponto, eles não parecem ser independentes um do outro. Um depende do outro, um está atrelado ao outro. Não sei se vocês conseguem visualizar o que eu estou falando. Então, eles não são independentes. Quando a gente lida com o espaço de fase, o negócio fica mais legal. Por quê? Porque o Q1 e o P1, eles são independentes. Aparentemente, um depende do outro. Aí você pode falar assim, professor, mas o P não é igual a M vezes V? E o V não é o X ponto? Sim, mas em coordenadas retangulares. Não se esqueça que esse P aqui não é um momento linear. Esse P aqui é o momento conjugado da variável Q1. Então, ele é como se fosse uma coisa definida através de uma outra velocidade, que é o dq1 ponto. Então, com isso, a gente monta um espaço de fase. E aí, galera, a grande ideia é que as equações de Hamilton, vocês não sabem quais são elas, mas a gente vai falar jazinho. Mas eu vou adiantar aqui, ó, as equações de Hamilton. Elas determinam uma trajetória naquele espaço de fase de P, por exemplo, PX, X. Então, determinam uma trajetória única no espaço de fase.
E o que é esse formalismo, então, de Hamilton? Vamos pensar no seguinte, para facilitar a nossa vida, galera, para deixar, só para deixar a notação mais simples, né, menos carregada e mais fácil de enxergar, vamos trabalhar em uma dimensão. Uma dimensão só. Então, vou botar aqui, ó. E aí, a generalização para as outras dimensões, ela é automática. Então, ó, equações de Hamilton em um D. Muito bem. Quem é, então, a hamiltoniana para uma dimensão? Então, vamos por partes, ó. Hamiltoniana. A hamiltoniana, galera, está definida aqui, ó. É o somatório de QPI e o QI ponto. Tem um ponto aqui, deixa eu fortalecer esse ponto para vocês não acharem que é um erro, tá? Esse aqui é um ponto. Menos a lagrangiana. Só que, se eu estou em uma dimensão só, eu só tenho um P e um Q. Eu tenho apenas uma dimensão, não é isso? Então, a minha hamiltoniana, galera, ela vai ser escrita assim, ó. Vou fazer um Hzinho aqui. Um H que depende de Q, depende do P e talvez do tempo. Caso a lagrangiana dependa do tempo, não é isso? Então, isso vai ser o produto de quem? De P vezes o Q ponto. Beleza? Só vou pegar um produto, porque só tem uma dimensão. É um P1 com Q1. Então, eu chamo de P e Q. Menos a lagrangiana de Q ponto e T. Então, vocês estão vendo aí a diferença. Enquanto a lagrangiana depende do Q ponto, que é a velocidade generalizada, o hamiltoniano ele vai depender do P e não do Q ponto. Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos derivar esse hamiltoniano. Derivar assim, pegar um diferencial dele, geral, tá? A gente escreve assim, ó. Logo. Então, assim, logo o diferencial total vai ser quem? Então, eu vou pegar aqui, ó, o diferencial total dH. Isso vai ser, galera, na hora que bater em P e Q, eu tenho que pegar a derivada do primeiro, vezes o segundo, derivada do segundo, vezes o primeiro, né? Que é uma coisinha que você já conhece. Então, fica Q ponto dp mais P dq ponto, até aí todo mundo de acordo, né? Menos, aí agora a derivada do L. Como o L depende de outras coisas, então a gente tem que fazer as derivadas parciais. Então aqui vai aparecer dl dq ponto, vezes a derivada do Q, menos, né, por causa do sinal de menos, dl d q ponto vezes dq ponto. Opa.
Isso aqui é tudo regra da cadeia. E aí falta ainda a derivada em relação ao tempo, né? Então fica d, L, dt, dt. Muito bem. Aí vocês analisam o seguinte. Esse carinha bem aqui, ó, o dl, dq ponto, isso aqui é o nosso momento conjugado. É o P. Certinho? Esse aqui é o nosso P. Esse cara aqui, dl, dq, o dl, dq, ele é o P ponto. Como assim, professor? Aqui, ó, a gente fez isso lá no primeiro quadro. Deixa eu voltar. Olha ele aqui. O dl, dq, ele é o P ponto. Tá bom? Por conta das equações de Lagrange. Faz sentido aí para todo mundo, né? Então, lá, o dl, dq é o P ponto, e o dl, dq ponto é só o P. Se a gente substituir, você vai ver que vai cancelar algumas cocitas. Então, por exemplo, deixa eu trocar aqui de cor. O Q ponto, não, aqui ó, o P dq ponto, esse cara, ele vai embora para esse cara. São iguais. Enxergaram? Então, na hora que eu reescrever o DH, ó, DH, isso vai ser Q ponto dp menos P ponto dq menos a derivada em relação ao tempo. Todo mundo acompanhando aí, né? Essa equação, eu vou dar uma fechada nela e vou chamar de equação 1. Equação 1. Temos espaço? Temos. Só que, se você olhar só para a regra da cadeia, galera, olha só, porém, se você olhar só para a regra da cadeia e você pegar uma derivada ou um diferencial, né, de uma função h que depende de q, depende de p e depende de t, isso vai dar o quê? Vai dar dh dq vezes a derivada dq, diferencial, né? Mais o dh dp vezes o dp mais o dh dt. Certo? Isso é puramente regra da cadeia. Então, eu vou fechar. Vou chamar isso aqui de 2. Chamar de 2. Aí a gente consegue fazer algumas conexões, cara. Olha só. Se eu conectar o cara que multiplica o dp aqui é o Q ponto. O cara que multiplica o dp aqui é essa derivada. Então, eu vou associar elas duas como sendo iguais. O dhdp é igual ao Q ponto. Assim como
eu posso fazer a associação do menos P ponto com esse pedaço aqui, ó. Não é isso? Porque os dois representam a mesma quantidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? E aí, depois a gente tem esse último pedaço que é em relação ao tempo. Mas eu não vou falar nada dele por enquanto, não. Então, vamos passar aqui para o próximo quadro. Olha só, comparando a equação 1 com a equação 2, a gente chega exatamente no que a gente conhece hoje como as equações de Hamilton. Primeira equação de Hamilton, a derivada parcial da hamiltoniana em relação à coordenada de Q, isso corresponde a menos o P ponto. E a derivada da hamiltoniana em relação a outra variável, que é o dp, corresponde ao Q ponto. Essas, galera, são as equações de Hamilton da mecânica clássica. Beleza? Deixa eu puxar aqui, então, ó. Equações de Hamilton. Muito bem. Aí você fala, professor, mas qual é a vantagem dela em relação a Lagrange, por exemplo? Bom, uma das vantagens já ficou meio claro aqui. Primeiro, você está lidando com uma função que tem um significado físico, que é a energia total. Isso já é uma vantagem por si só. Segundo, galera, e talvez essa seja uma grande sacada. A equação de Lagrange, deixa eu subir aqui, ó. A equação de Lagrange, que é essa, ela é uma equação diferencial de segunda ordem. Geralmente, equações diferenciais de segunda ordem são mais complicadas ou tendem a ser mais complicadas, dependendo do problema. Aí você fala, professor, de segunda ordem, por quê? Não estou vendo nenhum D2, D alguma coisa 2? Não, mas olha só. Aqui tem uma derivada parcial em relação a um cara que já depende do tempo, e aqui tem uma derivada temporal. Então, se você trabalhar isso gera uma equação de segunda ordem. Tá certo? Uma equação de segunda ordem, ela tende a ser mais complicada. Quando você olha para a equação de Hamilton, você tem só equações de primeira ordem. Mas só aproximação são duas. Sim, mas existem problemas que são mais simples de serem resolvidos. Você separa em duas equações de primeira ordem, resolve um, resolve o outro, do que você atacar um problema só com uma equação de segunda ordem. Sacou, velho, o negócio? Então, tem as suas vantagens. É óbvio que, voltando lá para Newton, existem sistemas, cara, que as equações de Newton resolvem bem, resolvem fácil, tipo, não tem por que ficar pensando em outro. Existem sistemas que Lagrange resolve bem, e existem sistemas que Hamilton resolve melhor. Então, na verdade, o que nós temos aí são três formalismos que vocês têm que pensar como se fossem ferramentas de resolução de problemas de mecânica clássica. Vocês acham que, por exemplo, quando o homem ele quer lançar um satélite para Marte, ou uma sonda, ou qualquer coisa para botar em órbita, ele vai usar o quê?
Ou então, quando o cara quer estudar as interações entre os planetas. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma discussão muito grande sobre um tal de um planeta novo, aí que está na órbita do sistema solar. E como ele está muito longe da gente, ele está depois de Plutão, a gente não vê o cara. Não dá para ver o bicho. Porque ele não tem uma luminosidade suficiente para a gente enxergar ele. Aí você fala para você, então como é que ele sabe que tem? Por conta das observações. Existe ali alguma coisa que está perturbando gravitacionalmente os corpos daquela região. E como você trata com isso com Newton? Cara, não, Newton ele complica um pouco quando você vai para esse tipo de coordenadas, porque você está indo para coordenadas esféricas. Então, como é que a galera estuda a Newton? A newtoniana. Essas equações de Hamilton, elas são boas para você fazer perturbações. Então, como que uma coisa perturba a outra, tal. Então, usando essas coisas de Hamilton, você consegue ter mais significado físico do problema que você está lidando, beleza? E, às vezes, fica até mais fácil, uma ferramenta que dá umas equações mais simples. Afinal, é uma equação de primeiro grau. Tudo bem? Aí, galera, assim, tá, só voltando à questão do planeta, existem ainda nada comprovado, tá? Tem gente que acha que é um planeta, existem evidências de que seja um planeta, existem evidências de que não seja um planeta, de que seja uma espécie de nuvem de meteoros, de asteroides, né? Enfim, tem coisa ainda aí para aparecer pra gente. Tem coisa ainda aí para aparecer pra gente. Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, nenhuma pergunta. Até aí tudo bem, galera? Vocês querem fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida? Que eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. Tá tudo tranquilo? Sim. Praticamente tudo na mecânica quântica é hamiltoniano, cara. Tudo. Na mecânica quântica, tá, ô César? Na hora que você fala ali de equação de alto valores, enfim. Porque, só dar uma palhinha aqui, lá na mecânica quântica a gente lida com estados e com equação de alto valores. E aí, esses caras, eles viram operadores, né? Então, o H, lá na mecânica quântica, que é a energia do sistema também, ele tem uma função de operador. A gente coloca um chapéu nele. E o que significa? De uma certa maneira, ele significa que quando você atua esse H numa função de onda, no estado, ele dá um alto valor que é a própria energia do estado. Sacou? E aí você constrói a hamiltoniana usando exatamente as equações, você pode construir usando as equações de movimento que está ali, ó, dHdq, sacou? Então, a mecânica quântica ela é muito, 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 muito voltada para as ideias de Hamilton. Por quê? Porque quando você vai para a mecânica quântica, você não tem como falar de, por exemplo, força. Como é que você fala de uma força quântica? Sacou? Não tem uma descrição boa para isso. E vocês estão vendo que esses formalismos, eles não mexem com força. A força meio que aparece de uma maneira natural, né? Quando você termina de fazer as coisas, você vê que existe ali alguma interpretação física de força no meio do caminho. Sacou? E aí, como a Lagrangiana, ela mexe com um L, ela aparece também na mecânica quântica, mas o mais legal aí é o Hamilton, porque ele tem esse significado de energia, cara. E esse significado de energia pra gente é muito importante lá na mecânica quântica. Beleza, César? Vamos então fazer uma aplicação básica disso. Galera, aplicação básica, tá? Nada muito fora da casinha, não. Então, um exemplo.
Como eu estou falando em uma dimensão, eu vou continuar em uma dimensão. Então, imagina uma esfera perfurada. Então, vou botar assim, ó. Você pode pensar naquelas miçangas com uma corda passando no meio. Então, uma esfera escorregando por um fio. Por um fio atravessado nela, né? Por um fio atravessado. Ou perfurado, tá? Atravessado. Isso aqui é só para dizer que o bichinho está preso numa dimensão, tá? Atravessado. Aí a gente considera o atrito. Sem atrito e sujeito a uma força conservativa. Sujeita, né? Porque é uma esfera. Sujeita a uma força conservativa. Com um potencial dado por um de x. A gente está em uma dimensão. O que é isso? Vamos tentar imaginar um desenho, mais ou menos assim, ó. Vou botar aqui um eixo y e um eixo x, só para a gente enxergar legal. Então aqui tem o eixo y, eu vou diminuir aqui porque ele não é tão importante. E vou colocar um eixo x para a direita. Eixo x. Pronto. Então aqui está o nosso eixo x e o eixo y. Vamos botar uma esfera, uma esferinha. Vamos colocar a esfera azul. E vamos pintar ela. Cacete. Aí. Bom, naturalmente, galera, naturalmente a gente enxerga que a nossa coordenada generalizada, que é o próprio x, que é a posição, né, em relação ali à minha origem, e a velocidade generalizada Q, ponto, corresponde ao x, ponto. E a lagrangiana depende do x, a lagrangiana depende do x ponto, e vai ser dada por m x ponto ao quadrado sobre 2, menos esse 1 de x. Até aí, cara, nada demais, né? Até aí a gente já fez. Então a minha origem está aqui, ó. Isso aqui é a minha origem. Até aí nada demais. Como é que ficaria as equações de Lagrange? Como eu só tenho um grau de liberdade, então só tenho uma equação. Então,
dl dx, isso corresponde a d dt de dl dx, ponto. Né? Todo mundo de acordo? E aí, a gente já fez isso milhões de vezes. Vamos fazer milhão de vezes e uma. Quem é o dl dx, galera? Se eu derivar a lagrangiana em relação a x, a derivada você vai bater lá no potencial. Então, eu vou ter que menos u de x. Isso vai ser a derivada em relação do tempo. Do dl dx ponto. E aí o dl dx ponto, a derivada cai no x ponto, 2 desce, e aí fica só m x ponto. Não é isso? Aí derivando de novo, a gente encontra a segunda lei de Newton, que diz que m x dois pontos é igual a menos a derivada menos dx. É bonito quando sai, né? E aí vocês estão vendo que o nosso momento generalizado é o próprio momento linear. Por quê? Porque a minha coordenada generalizada é a própria coordenada da posição. Isso foi uma análise lagrangiana. Bora fazer agora uma análise hamiltoniana, para ver o que está acontecendo? A análise hamiltoniana, galera, ela vai ser dividida então no seguinte. Eu vou separar aqui para a gente poder entender, já que é a primeira vez que a gente está fazendo, né? Então, primeiro eu vou calcular o momento conjugado. Ih, passou uma estrela cadente aqui. Mulher, água para mim, por favor. Só estrela cadente. O momento conjugado, então, vai ser quem? Vai ser o nosso T, que é igual dl dx ponto, e a gente acabou de descobrir que o momento conjugado é mx ponto. Aí daqui, galera, a gente precisa achar o x ponto em função do P. Então fica P sobre... Obrigado. De novo, isso aqui é um exemplo simplório. Então parece que a gente está rodando em círculos, né? Mas isso aqui é um cara simplório. Quem seria o nosso hamiltoniano? Acho que o Zé sacou, não foi? Foi. Então, agora vamos atrás do nosso hamiltoniano. Aí, galera, o hamiltoniano, você pode ir atrás dele de duas maneiras. Ou você escreve que o seu hamiltoniano, ele é a soma da energia cinética mais a energia potencial, já que ele é a energia, ou você escreve ele usando aquela equação que eu acabei de colocar ali em cima. Eu vou usar ela porque ela é nova, tá? Mas se você usar a energia cinética mais a energia potencial, vai dar a mesma coisa. Então, esse é o nosso hamiltoniano. Então, H... Opa. Vai ser o P vezes o x ponto, e o x ponto está ali em cima,
menos L. E quem é o L? É energia cinética. E a energia cinética não é mx² sobre 2? Mx ponto quadrado sobre 2? Então, quando você substituir, vou botar aqui, ó, mx ponto ao quadrado sobre 2, isso gera m sobre 2, né? Vezes o p ao quadrado sobre m ao quadrado, certo? Isso, então, dá p ao quadrado sobre 2m. Beleza? Então, aqui vai aparecer o p ao quadrado sobre 2m. Então, percebam que nós vamos ter que colocar, galera, agora tudo em função de p, e não mais em função de q ponto. Essa é a grande sacada do hamiltoniano. Menos 1 de x. Então, o h hamiltoniano vai ser igual a, olha lá, p ao quadrado sobre m menos p ao quadrado sobre 2m, você está subtraindo 1/3 de metade. Então, isso aqui vai dar p ao quadrado sobre 2m. Menos com menos mais, então mais 1 de x. Tudo isso para mostrar para vocês que é a energia cinética mais a energia potencial. Só que agora elas estão escritas em função de x e p. Em função de x e p, e não mais em função da velocidade. Isso aqui é legal. Bom, feito isso, vamos para as equações de Hamilton. Não é isso? Então, equações de Hamilton. Muito bem. Quais são as equações de Hamilton? Eu vou repetir elas aqui porque, como são novos, ainda não ficou na cabeça, né? Então, dH, como eu tenho uma variável, né? Eu tenho x, então dH dx corresponde a menos o p ponto, beleza? E a outra é dH dp é igual a x ponto. Vocês estão vendo que existe uma simetria aí, né? Entre o x e o p. Isso aqui é o bacana dessa teoria de Hamilton. Existe um pé de igualdade entre tratar posição com momento conjugado. E isso é que leva ao espaço de fase. Então, a primeira equação, o dH dx, vamos voltar lá? Quem é o dH dx? É só a derivada em relação ao u. Isso é o p ponto. Então, menos p ponto é igual ao derivada parcial, a gente pode escrever como uma derivada total, já que só depende de x, né? Então, essa aqui é a primeira equação. E a segunda equação é o x ponto dHdP. Ah, o dHdP, lembra que o h depende do p quadrado, né? Então, fica o 2 cai, aí fica só p sobre m. Se você juntar as duas coisas,
Ai, meu Deus. Você vai ficar com a lei de Newton, né? Por exemplo, se você pega lá o P e iguala P igual a x ponto m, deriva o P para você achar o P ponto, substitui lá na primeira, na hora que você juntar as duas coisas, vocês vão encontrar a segunda lei de Newton. Mx, dois pontos, é igual a menos du dx. Tá bom? Então, aqui eu não estou tentando comparar que um formalismo é melhor que o outro e tal. Eu estou usando os dois para a gente ver o que eles estão nos entregando. Tá bom? E aí, galera, para fechar aí o bar, vamos evoluir para várias dimensões. Não lembro qual foi a cor que eu usei. Deixa eu ver lá, só para ficar bonitinho. Foi verdinho. Equações de Hamilton em uma dimensão. Então, esse verde. Então, agora eu quero o quê? Eu quero as equações do senhor Hamilton. Equações de Hamilton em várias dimensões. Muito bem, então, o que nós vamos fazer? Vamos considerar, galera, sistemas holonômicos sempre, tá? Então, para sistemas holonômicos. Para quem não lembra, sistemas holonômicos são aqueles onde o número de graus de liberdade corresponde ao número de coordenadas generalizadas. Que aí dá para a gente fechar o pacote completo. Para sistemas holonômicos, e claro, mantendo aquele esquema de coordenadas fixas, tá? A minha lagrangiana, ela vai ser função de quem? Vai ser função das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas e possivelmente do tempo. Não vai ser o nosso caso, mas a gente tem que colocar. Tá bom? E isso corresponde a K menos U. De maneira que as equações de Lagrange, elas são dl dqi corresponde a ddt de dl dq.i, onde esse i corresponde ao número de graus de liberdade, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfim, é o número de dimensões. E quem seria o H? O H, ele vai ser dado, eu já escrevi isso, eu estou só repetindo, tá, algumas coisas que eu já escrevi. Então, o H, que é a newtoniana, ele corresponde ao somatório
beleza? De igual a 1 até n, de quem? Dos momentos canonicamente conjugado PI, vezes a velocidade conjugada, velocidade generalizada Q ponto, menos a nossa lagrangiana, que já foi definida lá em cima. Certo? Lembrando que o PI corresponde ao DL dq ponto I. Ó. Com isso, a gente escreve, a gente não precisa fazer todos os passos, né? Eu posso escrever as equações de Hamilton para várias dimensões, que é o quê? O Q I ponto corresponde ao DH Eita, o que você está pagando? Na hora que esse trem dá uns bugs. Ah, achei. Deixa eu apagar aqui. Então, vai ser a derivada da newtoniana em relação ao PI, certo? E o P ponto é igual, aí tem um sinalzinho de menos, a derivada. Começou. A derivada hamiltoniana em relação a o QI. Essas são as equações de Hamilton. Então, perceba que ao invés de uma equação igual a Lagrange, nós temos duas. Só que a grande jogada é que, ao invés de você ter uma de duas, temporalmente falando, de segunda ordem, você tem duas de primeira ordem. Aí, galera, uma coisa interessante que vai surgir aqui é o seguinte, e a gente finaliza. Eu tenho espaço aqui? Tem um pouquinho, né, mas... Não, eu vou passar lá para o outro lado. Não vai ficar muito apertado. Aqui, isso aqui não é folha, a gente pode, né, não economizar. Então, olha só, vamos derivar. Derivando o hamiltoniano em relação ao tempo. Eu vou usar o quadro todo. Temos vai ser DH dt. Aí lembra que esse H DH dt, lembra que esse H ele depende de três variáveis. Ele pode depender de três variáveis, né? Vou botar aqui para vocês acompanharem. Ele depende de QI, agora é de PI e provavelmente do tempo. Então, isso vai ser igual. Galera, quando a gente for derivar, né, as parciais de QI e tal, eu tenho várias, né? Então, eu tenho que fazer uma soma aqui. Uma soma
de igual a 1 até o número de coordenadas que eu tiver, da regra da cadeia. Então, fica dh dq i vezes dq i dt. Mesma coisa agora com o t, mais o dh dpi vezes o dpi dt. Beleza? A soma vem só até aqui. Porque agora eu vou passar para o tempo. E o tempo, ele não tem, né, dependência de outras coordenadas. Então, mais dh dt. dh dt. Aí, olha a beleza do negócio. Isso aqui é o QI ponto. Isso aqui é o TI ponto. Todo mundo concorda, né? Mas se você voltar lá na equação de Hamilton, aqui em cima, ó, essas vermelhinhas aqui, o dH dPi é o QI ponto. E o menos dH dQi é o PI ponto. Né? Então, esse cara aqui, ó, dH dQi, ele corresponde a menos o PI ponto. E o outro cara, que é o dH dPi, ele corresponde ao QI. Olha que coisa, galera. Se você somar isso tudo, na verdade, o que você está fazendo? Você está somando coisas identicamente nulas. Então, todo esse parentesão aqui, ó, ele morre. E a consequência disso é que a derivada total da minha hamiltoniana corresponde à minha derivada parcial da mesma hamiltoniana. E isso, galera, é um resultado interessante. Por conta do seguinte. Primeiro, vamos lá. O que significa uma derivada total? Eu estou derivando em relação ao tempo, mas eu estou variando todas as outras coisas também. Então, quando você deriva d total em relação a alguma coisa, eu estou derivando ao tempo, mas eu estou deixando variar o x, estou deixando variar o y, estou deixando variar o z, o r, o θ, o φ, estou deixando variar todas as coordenadas. Quando eu tenho uma derivada parcial do tempo, eu estou fixando todas as coordenadas e estou deixando variar apenas o tempo da minha função. Isso quer dizer o seguinte, galera, que a minha hamiltoniana só vai ter dependência temporal de maneira explícita. Não tem como a minha hamiltoniana depender implicitamente do tempo. Ou seja, em outras palavras, ou o tempo aparece na minha hamiltoniana explicitamente, ou ele não aparece. E se caso ele não aparecer, a derivada em relação ao tempo é zero e a minha hamiltoniana é conservada. Se ela é conservada, é porque eu tenho uma conservação da energia, já que a hamiltoniana é conservação, é energia. Então, o teorema de Nether aí aparecendo de novo. Então, esse resultado aqui, ele parece meio óbvio, mas ele não é tão óbvio assim, porque uma derivada total é muito diferente de uma derivada parcial. Né? E quando eu igualo os dois, eu estou falando o seguinte, olha, a minha função só vai depender do tempo se for de maneira explícita. E se não aparecer o tempo, é porque essa derivada é zero. E se não aparecer o tempo, não depende do tempo, é porque ela é
conservada, só que ela tem um significado físico de energia. Então, a energia ela é conservada. E aí é o teorema de Nebel que nós vimos ontem. Certo, galera? Gostaram disso? Vocês ficam emocionados igual eu fico? É muito bonito, né? Onde que o humano conseguiu chegar para compreender a natureza, cara. E usando ferramentas matemáticas, assim, poderosíssimas. Poderosíssimas. Eu vou parar a gravação aqui, tá bom? Adiós.